Bem-vindo à África. Um continente repleto de maravilhas naturais, onde a vida selvagem prospera em seus ecossistemas vibrantes. Hoje, você vai embarcar em uma jornada emocionante por 3 grandes safaris africanos, onde a natureza revela suas mais profundas belezas e curiosidades. Prepare-se para uma jornada inesquecível, atravessando a África desde as vastas planícies do Quênia até os cenários marcantes do delta do Okavango, em busca das mais deslumbrantes paisagens e experiências. Em cada canto, encontraremos histórias de vida e sobrevivência que nos conectarão com a essência da natureza selvagem africana. Com o majestoso Kilimanjaro como pano de fundo, os reis da savana repousam enquanto vigiam o horizonte. Eles simbolizam a força e a majestade que domina estas terras, onde predadores e presas coexistem em uma harmonia intensa e única. As vastas planícies que conduzem ao Parque Nacional do Serengeti já revelam a riqueza e o valor da vida selvagem que prospera aqui, compondo um dos ecossistemas mais fascinantes do planeta. Jua savana, mishua linaibuka kwenye upeo wa macho, kuamsha savana kwa amani. Simba na pundamilia wananamka kwa siku mpya inayoanza. Oh, Tanzania, nchi ya uhai, ambapo jua linaangaza na savana inapumua. Kila miale, kila asubuhi leta matumaini na maisha mapya. Mungu katika uhamaji, mito ikijitokeza kwenye jua, tembo akitembea kwa mstari chini ya anga la buluu, siku inafichuliwa. Oh, Tanzania, nchi ya uhai, ambapo jua linaangaza na savana inapumua. Kila miale, kila asubuhi leta matumaini na maisha mapya. A palavra Serengeti vem da língua Maasai e significa lugar infinito, um nome totalmente apropriado para uma área de 12.950 quilômetros quadrados de natureza selvagem. Localizado no norte da Tanzânia, este é o palco de um dos espetáculos mais extraordinários da natureza, a migração anual, onde mais de 1.500.000 gnus, acompanhados por centenas de milhares de zebras e gazelas, atravessam as planícies em uma jornada épica pela sobrevivência. Considerado por muitos o parque mais famoso da África, o Serengeti atrai visitantes de todo o mundo, oferecendo a oportunidade única de presenciar a natureza em sua forma mais selvagem e intocada. Porém,
Talvez seu título mais notável seja o de abrigar a maior concentração de leões do planeta. Estima-se que cerca de 3.000 leões patrulhem essas terras, caçando em bandos, aproveitando a abundância de presas que mantém o equilíbrio delicado deste ecossistema. Esses poderosos felinos vivem em complexos grupos sociais. Cada bando é composto, em média, por 10 a 15 indivíduos, embora alguns possam contar com até 40 leões. Essas alcateias são lideradas por um ou mais machos dominantes que controlam o território e protegem o grupo. Os machos dominantes podem variar em número, mas geralmente um ou dois de mesma linhagem assumem o comando. Eles são responsáveis por defender o grupo de rivais e proteger suas fronteiras, que podem abranger até 260 quilômetros quadrados. Esse vasto território inclui pontos de caça, fontes de água e áreas de descanso. O controle territorial é uma luta constante, pois machos de outras alcateias frequentemente tentam tomar o território e as fêmeas. As fêmeas, que formam a espinha dorsal do bando, são relacionadas entre si. Elas permanecem com o grupo ao longo da vida, enquanto os machos, ao atingir a maturidade por volta dos 3 anos, são expulsos para formar suas próprias alcateias ou se juntar a outros machos nômades. As leoas são as principais responsáveis pela caça, utilizando táticas coordenadas para capturar presas como zebras, gnus e búfalos. Elas cercam e emboscam suas presas, aproveitando-se da cobertura da vegetação baixa. Cada leão adulto precisa consumir cerca de 5 a 7 quilos de carne por dia para se manter, embora possam ingerir até 30 quilos em uma única refeição, especialmente após uma grande caçada. Os machos raramente participam da caça, mas uma vez que a presa está abatida, eles se alimentam primeiro, garantindo que sua força e posição de liderança permaneçam intactas. As fêmeas entram no cio a cada 2 anos, geralmente dando à luz de 2 a 4 filhotes por vez. O período de gestação dura aproximadamente 110 dias, e durante o parto, a leoa se afasta do bando, buscando um local seguro para dar à luz. Após algumas semanas, ela retorna com seus filhotes para o grupo, onde todos os membros, incluindo outras fêmeas, ajudam a proteger e cuidar dos recém-nascidos. Curiosamente, as fêmeas de uma alcateia sincronizam seus ciclos reprodutivos, permitindo que os filhotes de diferentes mães cresçam juntos. Isso cria uma rede de proteção mútua, onde todas as fêmeas cuidam dos filhotes, aumentando suas chances de sobrevivência. Em um recanto do Serengeti, próximo ao rio Grumeti, vive um bando lendário conhecido como o Bando de Mwamba.
composto por 14 membros, incluindo 3 machos dominantes e várias fêmeas experientes, este grupo é famoso por sua estratégia de caça eficiente e sua habilidade em manter o território intocado por mais de 5 anos. Muamba, o macho líder, já defendeu seu bando de inúmeros invasores, garantindo a segurança de suas fêmeas e filhotes. As leoas, lideradas por Sarabi, uma leoa de 8 anos, são conhecidas por suas caçadas organizadas e pela impressionante habilidade de capturar presas de grande porte. Juntas, elas garantem que o bando prospere em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Na savana do Serengeti, os leões são mais do que simples predadores. Eles são símbolos de força, sobrevivência e liderança. Em meio às planícies, os leões governam com autoridade, defendendo seu território, protegendo suas famílias e perpetuando o ciclo de vida que define esta região. No final, o sucesso de cada bando está diretamente ligado à harmonia entre os seus membros e ao equilíbrio delicado entre a caça e a sobrevivência. Outro felino que se destaca na savana africana, não pela força bruta, mas pela velocidade e elegância, é o guepardo, conhecido também como chita. É o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de alcançar velocidades impressionantes de até 112 km por hora em poucos segundos. O corpo do guepardo é perfeitamente moldado para a velocidade. Suas pernas longas e esbeltas, coluna flexível e patas largas proporcionam o impulso necessário para alcançar presas em campo aberto. Além disso, suas garras são semi-retráteis, ao contrário de outros felinos, e garantem tração extra durante as perseguições. Embora seja incrivelmente rápido, o guepardo só consegue manter sua velocidade máxima por breves momentos, geralmente não ultrapassando 20 segundos. Se ele não abater sua presa nesse curto período, precisará parar e descansar, devido ao calor extremo gerado pelo esforço. Sua dieta consiste principalmente de pequenos antílopes, como gazelas e impalas, além de lebres. Apesar de sua velocidade, o sucesso de suas caçadas não ultrapassa 50%, o que o obriga a caçar frequentemente para sobreviver. Os guepardos têm uma estrutura social bastante diferente dos leões. As fêmeas são solitárias e vivem em territórios amplos, enquanto os machos podem formar pequenos grupos chamados coalizões, que normalmente são compostos por irmãos. Essas coalizões colaboram na caça e na proteção de territórios, aumentando suas chances de sobrevivência. As fêmeas, após darem à luz, criam seus filhotes sozinhas. Elas geralmente dão à luz de 3 a 5 filhotes por vez, após um período de gestação de aproximadamente 3 meses. Esses filhotes dependem totalmente da mãe nos primeiros meses de vida.
aprendendo com ela as habilidades essenciais de caça e sobrevivência. O território dos guepardos pode se estender por mais de 800 quilômetros quadrados, especialmente em áreas onde as presas são escassas. Ao contrário de outros felinos, eles não defendem agressivamente suas fronteiras, mas marcam seus territórios com urina e arranhões nas árvores. Uma vez que caçam em campo aberto, muitas vezes precisam competir com outros predadores, como leões e hienas, que frequentemente roubam suas presas. O guepardo, com sua incrível velocidade e adaptação à savana, é um dos predadores mais extraordinários da África. Embora não seja o mais forte entre os grandes felinos, ele compensa com agilidade, estratégia e uma extraordinária habilidade de caçar em campo aberto. No Serengeti e no Masai Mara, os guepardos continuam a lutar contra as adversidades da natureza, garantindo que seu legado continue. O Parque Nacional do Serengeti é uma das regiões mais emblemáticas do mundo para quem busca uma verdadeira experiência de safari. Lar de uma biodiversidade incrível, é aqui que milhões de turistas vêm todos os anos para testemunhar, de perto, a majestade da vida selvagem africana. Mas o Serengeti é mais do que apenas um cenário deslumbrante. É uma área protegida e cuidadosamente gerida por empresas de turismo credenciadas, que desempenham um papel vital na preservação e conservação do ecossistema. As empresas de safari que operam no Serengeti são rigorosamente monitoradas pelas autoridades do parque e por organizações de conservação, oferecendo diferentes tipos de passeios para atender às expectativas de turistas do mundo todo. Entre os passeios mais populares estão os safaris de veículo 4x4, que permitem explorar as planícies durante o amanhecer ou entardecer, os momentos em que a vida selvagem é mais ativa, e para uma experiência verdadeiramente memorável, o safari de balão é uma das opções mais procuradas, pois proporciona aos visitantes a oportunidade de flutuar suavemente sobre as vastas planícies, capturando a vida selvagem em uma perspectiva única. O turismo sustentável no Serengeti não é apenas uma maneira de explorar uma das últimas grandes áreas selvagens do planeta, mas também uma peça-chave para garantir a sobrevivência deste ecossistema único. Empresas de safari desempenham um papel fundamental na preservação e conservação, equilibrando o desejo dos turistas por aventura com a responsabilidade de proteger a vida selvagem. Seja ao atravessar as vastas planícies em um veículo ou sobrevoando as savanas em um balão, a experiência do safari no Serengeti proporciona uma conexão inigualável com a natureza, permitindo que o visitante não apenas veja, mas sinta a grandiosidade da vida selvagem em um dos habitats mais icônicos do mundo.
Embora o Serengeti seja um paraíso para inúmeras espécies, a maior atração para muitos turistas é a icônica grande migração dos gnus, um espetáculo natural de tirar o fôlego. Durante os meses de julho a setembro, milhões de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, atravessam o parque em direção ao norte, em busca de pastagens mais verdes no Quênia, especificamente no Masai Mara. Este ciclo migratório é um dos maiores e mais impressionantes movimentos de animais do planeta. E é justamente nessa época que muitos visitantes se mobilizam para testemunhar este fenômeno. Imagine milhões de criaturas em movimento. Uma maré incessante de vida que percorre as vastas planícies da África. Esse é o espetáculo da grande migração dos gnus, um dos eventos mais extraordinários do reino animal. Este é um ciclo que se estende ao longo do ano. Guiado pelas chuvas e pela busca de pastagens frescas, os gnus, acompanhados de zebras e gazelas, percorrem quase 2.000 quilômetros em uma jornada circular pelas savanas africanas. De dezembro a março, nas planícies do sul do Serengeti, as fêmeas começam a parir. Enchendo a savana de vida com o nascimento de milhares de filhotes. É uma época de abundância, mas também de perigo, pois os predadores, leões, hienas e guepardos, rondam as áreas, aproveitando a vulnerabilidade dos recém-nascidos. De abril a junho, com o término das chuvas, os gnus iniciam seu deslocamento para o norte em busca de pastagens mais verdes. As planícies centrais do Serengeti se tornam o palco dessa movimentação monumental, onde colunas intermináveis de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, marcham rumo às novas áreas de alimentação. Esta é uma das maiores migrações de mamíferos da Terra, atrás somente da impressionante migração dos morcegos do Congo para a Zâmbia. Esses herbívoros criam um espetáculo grandioso da natureza. No entanto, essa jornada épica tem um preço alto. Muitos não sobrevivem, sucumbindo aos predadores e aos desafios naturais que encontram pelo caminho. De julho a outubro, ocorre o ápice da migração, quando os gnus enfrentam a desafiadora travessia do rio Mara, cujas águas infestadas de crocodilos do Nilo representam um obstáculo mortal para muitos. Muitos não sobrevivem a essa árdua jornada.
É o preço a ser pago para que o ciclo da vida se renove e continue a fluir por essas vastas terras. No entanto, aqueles que conseguem atravessar com sucesso encontram as ricas pastagens do Masai Mara, no Quênia, onde permanecem até que a seca os force a retornar ao sul. Neste refúgio de abundância, ocorre o período de acasalamento, marcado pela fartura de alimento e a continuação da espécie. A Grande Migração é um retrato poderoso da luta constante por sobrevivência, no Serengeti e no Masai Mara, onde a vida se renova em meio à luta e o renascimento, uma dança brutal e harmoniosa da natureza. Esse fenômeno nos faz lembrar a força imensurável da natureza e a incrível resiliência dos gnus, que ano após ano enfrentam uma odisseia colossal. Eles são a prova viva da interdependência que rege o Serengeti, um ecossistema onde cada ser, por menor que seja, desempenha um papel vital na manutenção de uma das maiores maravilhas naturais do mundo. Seguindo a grande migração dos gnus, atravessamos a fronteira da Tanzânia com o Quênia, chegando mais precisamente ao Masai Mara, uma das joias mais preciosas da África. É uma vasta extensão de savanas ondulantes que cobre aproximadamente 1.510 quilômetros quadrados. Conectado ao Grande Parque Nacional do Serengeti, ele forma um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta. Mas o Masai Mara não é apenas um santuário para a vida selvagem. É também o lar cultural do povo Masai, cujas tradições e modo de vida se entrelaçam intimamente com a terra e os animais que aqui habitam. O nome Mara significa manchado, em referência às árvores dispersas e sombras de nuvens que pontilham a paisagem. O povo Maasai, com suas roupas vibrantes e adornos tradicionais, habita a região há séculos, vivendo em harmonia com a vida selvagem. Conhecidos por sua habilidade de pastorear e suas ricas tradições orais, os Maasai têm uma profunda conexão com a natureza. Para eles, os animais não são apenas companheiros de território, mas parte de um ciclo de vida que deve ser respeitado e preservado. As empresas de safari, muitas delas geridas por membros da comunidade Maasai, desempenham um papel vital na conservação da região. Através de práticas de turismo sustentável, essas empresas garantem que os visitantes possam explorar o Masai Mara sem perturbar o delicado ecossistema que sustenta a fauna. Safaris de balão, ao nascer do sol, por exemplo, oferecem uma perspectiva aérea única da vasta savana, permitindo que os turistas apreciem a beleza do Masai Mara enquanto minimizam seu impacto ambiental.
As girafas são um símbolo marcante do Masai Mara, com suas silhuetas graciosas se destacando no horizonte. A girafa Maasai, uma subespécie nativa da região, é facilmente identificada por suas manchas distintas. Elas se alimentam das folhas das acácias, utilizando seus longos pescoços para alcançar alturas inacessíveis a outros herbívoros. Uma girafa pode consumir até 34 quilos de folhas por dia, garantindo seu sustento nas planícies abertas. Ao contrário de outros grandes mamíferos africanos, as girafas não formam grupos rígidos. Elas vivem em manadas flexíveis, compostas de fêmeas, machos e jovens, que se juntam ou se separam livremente, dependendo das condições locais. Esses grupos podem variar de apenas 2 ou 3 indivíduos até manadas de 50 girafas durante a migração. Isso lhes dá uma vantagem de vigilância contra predadores, pois conseguem avistar ameaças à distância. Apesar de seu tamanho imponente e movimentos aparentemente lentos, as girafas podem ser incrivelmente rápidas quando necessário. Elas podem atingir velocidades de até 60 km por hora em curtas distâncias. O ciclo de reprodução da girafa é notável. Após uma gestação de cerca de 15 meses, as fêmeas dão à luz a um único filhote, que já nasce com impressionantes 1,80 m de altura. A mãe cuida do filhote atentamente, mantendo-o perto dela por cerca de 1 ano, enquanto ele aprende a se movimentar na savana. As girafas Maasai podem viver cerca de 25 anos na natureza. Embora os predadores naturais, como leões, ameacem os jovens, as maiores ameaças para os adultos são os conflitos humanos e a perda de habitat. No entanto, no Masai Mara, elas encontram refúgio e prosperam graças às extensas áreas protegidas. As girafas são verdadeiros símbolos de beleza natural e, além disso, servem como indicadores essenciais da saúde do ecossistema. Sua presença abundante nas savanas é um sinal claro de que o ambiente está em equilíbrio, oferecendo os recursos necessários para que elas prosperem. Compartilhando as vastas savanas do Masai Mara com as girafas, as hienas malhadas destacam-se como predadores eficientes e inteligentes. Embora sejam frequentemente associadas à necrofagia, elas são caçadoras extremamente eficazes. Em clãs organizados, conseguem abater presas muito maiores que elas, como gnus e zebras. Com mandíbulas incrivelmente fortes, são capazes de triturar ossos e aproveitar cada parte da carcaça. Essa habilidade de consumir o que outros predadores deixam para trás garante que quase nada seja desperdiçado na savana. As hienas malhadas possuem uma das estruturas sociais mais complexas entre os mamíferos,
vivendo em grandes clãs dominados por uma rígida hierarquia matriarcal. Maiores e mais agressivas, as fêmeas lideram o clã, sempre respeitando a hierarquia da fêmea alfa, que tem acesso prioritário à comida, além de dominar as melhores oportunidades de procriação. Esse sistema hierárquico é determinante para a sobrevivência do grupo, uma vez que as hienas competem intensamente por recursos em seu território. O tamanho de um clã pode variar, mas grupos com até 80 membros são comuns, e quanto maior o clã, mais forte a sua presença no ecossistema. As fêmeas, além de dominarem a hierarquia, são também as que controlam o território e lideram as caçadas mais organizadas. Elas têm um papel fundamental na defesa do grupo contra predadores maiores, como leões, e na proteção dos filhotes. No contexto de procriação, as fêmeas alfa têm preferência e podem dar à luz a cada período de 11 e 14 meses, geralmente 2 filhotes por vez. Esses filhotes são criados em tocas isoladas e, ao contrário de outros predadores que dependem de ajuda, as mães de hiena cuidam sozinhas de suas crias, fornecendo-lhes leite extremamente nutritivo por até 18 meses, embora os filhotes comecem a consumir carne muito antes. A comunicação dentro dos clãs também é vital para a organização social. As vocalizações, que variam de risadas a uivos longos, ajudam a manter a coesão entre os membros, especialmente durante caçadas em grupo, patrulhas territoriais e conflitos com outros clãs. Essa coordenação entre as hienas é um dos fatores que as torna tão eficazes, tanto como caçadoras quanto como necrófagas, maximizando as chances de sobrevivência em um ambiente competitivo como o Masai Mara. No Masai Mara, a interação entre as espécies é intensa. Com uma rica diversidade de mamíferos, aves e predadores, é comum ver diferentes espécies compartilhando o mesmo espaço. Entre esses predadores, destaca-se um dos felinos mais adaptáveis e prósperos em vários habitats, o leopardo. No parque, ele leva uma vida solitária e tranquila, mas sempre alerta, aproveitando as árvores e a vasta vegetação para caçar e descansar, sem ser perturbado pela agitação ao seu redor. Os leopardos são um dos felinos mais adaptáveis do mundo. Sua capacidade de prosperar em uma ampla variedade de habitats, que vão desde florestas tropicais densas até desertos áridos e savanas abertas, os torna um dos predadores mais bem-sucedidos da natureza. No Masai Mara, essa versatilidade é fundamental para sua sobrevivência. A combinação de paisagens abertas, planícies cobertas de grama e árvores dispersas oferece a eles o ambiente perfeito para caçar e se refugiar, garantindo sua presença contínua nesse ecossistema.
Com um corpo musculoso e esguio, os leopardos possuem uma altura média de 60 a 70 centímetros nos ombros, com comprimento variando de 1,6 a 2,3 metros, incluindo a longa cauda, que pode medir até 1 metro. Pesam entre 30 a 90 quilos, sendo os machos geralmente maiores que as fêmeas. A coloração de sua pelagem, variando entre amarelo-dourado e dourado-avermelhado, é coberta por manchas escuras, chamadas de rosetas, que oferecem uma camuflagem perfeita nas sombras das árvores e vegetação do Masai Mara. Esses felinos solitários são mestres da caça furtiva. Sua dieta é incrivelmente diversificada e eles podem abater uma grande variedade de presas, desde pequenos roedores e aves até antílopes de médio porte, como impalas e gazelas. Sua estratégia inclui arrastar suas presas para o alto das árvores, uma técnica essencial para evitar que carcaças sejam roubadas por outros predadores, como leões e hienas. Isso lhes permite comer tranquilamente por vários dias, longe da concorrência. A vida de um leopardo no Masai Mara não se resume apenas à caça. Os leopardos são territoriais e defendem áreas que podem abranger até 75 quilômetros quadrados, marcando seus territórios com urina e arranhões nas árvores. Cada leopardo possui seu próprio espaço, exceto no caso de fêmeas com filhotes. As fêmeas entram no cio a cada 15 a 20 dias e podem dar à luz de 1 a 3 filhotes após um período de gestação de aproximadamente 100 dias. Esses filhotes nascem cegos e indefesos, dependendo totalmente da mãe nos primeiros meses de vida. A mãe esconde seus filhotes em cavernas, densos arbustos ou fendas de rochas, protegendo-os de predadores. Durante os primeiros 2 anos, ela os ensina a caçar e sobreviver, transmitindo suas habilidades furtivas e seu conhecimento do território. Após esse período, os jovens se tornam independentes e são forçados a encontrar seus próprios territórios, distantes dos domínios da mãe. Os leopardos podem viver de 12 a 17 anos na natureza, mas sua sobrevivência depende de sua habilidade de permanecer discreto e evitar conflitos com outros grandes predadores. No Masai Mara, essa habilidade é especialmente importante, pois eles coexistem com grandes clãs de hienas, leões e até mesmo os massivos elefantes, que também habitam a região. Os leopardos são o exemplo perfeito de resiliência e adaptação, capazes de prosperar onde quer que encontrem alimento, abrigo e a chance de sobreviver. No Masai Mara, o leopardo reina nas sombras. Uma figura furtiva que raramente é vista, mas cujo impacto é sentido em todo o ecossistema. Nos despedimos do Masai Mara com um sentimento de profunda gratidão. A vida selvagem do Serengeti e do Masai Mara é um verdadeiro tesouro, um lembrete vivo do quanto a natureza pode ser generosa e resiliente.
Essas terras, com sua imensidão e riqueza de fauna, e seu povo, que preserva suas tradições em harmonia com o ambiente, são o símbolo da Mãe África e de seu legado eterno. Agora partimos para outra joia desse continente vasto e fascinante, o Delta do Okavango, um lugar onde as águas trazem vida a uma paisagem aparentemente inóspita, criando um extraordinário ecossistema. O silêncio das águas é quebrado pelo movimento dos elefantes que se banham, pelos hipopótamos que emergem das profundezas e pelos crocodilos que patrulham com imponência. Seguimos para uma nova aventura, onde a vida selvagem nos revela outros segredos e onde o majestoso Delta nos convida a desvendar sua complexidade, beleza e a harmonia única entre terra e água. In the heart of Africa's embrace, where the waters gently trace, lies the Okavango's grace, a creation of God's hand, a sacred place. Oh, Delta of life, where the wild roams free, in your waters and skies, nature's symphony. From the lion's roar to the birds and flies, God's creation, pure delight. Thankful for this wondrous land, crafted by the Creator's hand. Okavango, where we stand, a testament to God's grand plan. No coração do deserto do Kalahari, uma das regiões mais áridas do planeta, emerge um oásis verdejante, um verdadeiro paraíso para a vida selvagem. Aqui, as águas parecem surgir como um toque de magia, transformando a paisagem árida em exuberantes pântanos repletos de vida e mistérios. Bem-vindos ao Delta do Okavango, uma maravilha natural única. Mas como pode existir um paraíso tão fértil em meio ao implacável deserto do Kalahari? O deserto do Kalahari é uma vasta extensão de terra seca, cobrindo mais de 930 mil quilômetros quadrados. Aqui, a água é uma preciosidade rara e a vida luta para sobreviver. No entanto, em meio a essa imensidão árida, surge um milagre natural.
A resposta está nas chuvas sazonais que ocorrem entre janeiro e março nas terras altas de Angola. As águas que caem nas montanhas alimentam o rio Okavango, percorrendo cerca de 1.200 quilômetros até chegarem ao coração do Kalahari. A força de sua correnteza espalha suas águas por milhares de quilômetros quadrados, criando labirintos de canais e ilhas, momento em que os elefantes, majestosos e imponentes, fazem seu caminho em longas migrações, atraídos pelas águas e pela vegetação abundante. O milagre do Okavango pode ser testemunhado do Parque Nacional de Chobe, localizado no norte de Botsuana. Este é um dos destinos mais impressionantes para safaris em toda a África. Conhecido pela sua abundância de vida selvagem e paisagens de tirar o fôlego, Chobe oferece aos visitantes uma experiência inesquecível. O parque se destaca principalmente pela enorme concentração de elefantes africanos, mas sua biodiversidade vai muito além. Aqui, os turistas podem testemunhar de perto a beleza bruta da natureza, com elefantes marchando em grandes grupos, hipopótamos emergindo dos rios e crocodilos do Nilo patrulhando as margens. Os safaris no Parque Nacional de Chobe oferecem diferentes formas de exploração, sendo possível realizá-los em veículos 4x4, que permitem aos turistas percorrer vastas áreas e observar não apenas os elefantes, mas também uma rica biodiversidade ao longo do caminho. Além disso, os passeios de barco pelos rios e canais, que se enchem sazonalmente, ampliam os trajetos e proporcionam uma oportunidade única de aproximação com a vida selvagem, permitindo aos visitantes uma visão íntima dos animais em seu habitat natural. Os elefantes de Chobe são, sem dúvida, uma das atrações principais. Com a maior concentração de elefantes do mundo, o parque abriga mais de 50.000 indivíduos. Esses gigantes podem pesar até 6 toneladas e medir cerca de 3 metros de altura. Extremamente inteligentes e sociáveis, eles vivem em grupos familiares liderados por uma fêmea matriarca, que guia a manada em busca de comida e água. Os elefantes de Chobe dependem diretamente do rio para sobreviver, e os visitantes podem observá-los cruzando as águas ou tomando banhos de lama, uma experiência única que marca a memória de qualquer um que tenha a sorte de presenciar. Outro destaque da fauna de Chobe são os hipopótamos. Esses animais, que podem pesar até 3 toneladas, passam a maior parte do dia submersos nas águas para evitar o calor intenso. Ao cair da noite, eles deixam os rios em busca de pastagem nas margens, podendo consumir até 40 quilos de grama em uma única noite. Apesar de sua aparência tranquila,
Os hipopótamos podem ser extremamente territoriais e perigosos, sendo responsáveis por mais mortes de humanos na África do que qualquer outro animal selvagem. Os crocodilos do Nilo também são habitantes frequentes dos rios de Chobe. Com seus corpos longos e poderosos, esses répteis podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Predadores silenciosos e pacientes, eles esperam na água por longos períodos, prontos para atacar qualquer presa que se aproxime demais das margens. O turista que explorar as águas de Chobe terá a chance de ver esses predadores ancestrais em ação, desempenhando seu papel vital na cadeia alimentar. O Parque Nacional de Chobe não é apenas sobre grandes mamíferos. A diversidade de aves que habita o parque é extraordinária, com mais de 450 espécies registradas. Durante os safaris, é comum avistar águias pesqueiras africanas, pelicanos e colhereiros voando sobre as águas ou caçando nas margens. Esses momentos revelam a rica tapeçaria de vida, que depende do ecossistema do parque para sobreviver. Embora Chobe seja uma terra de extremos, com a seca implacável de um lado e as inundações sazonais do outro, é também um lugar de equilíbrio. A água, tão vital para todas as formas de vida, flui através do parque, mantendo seu ciclo de renascimento e regeneração. E, para aqueles que têm a sorte de explorar esse paraíso selvagem, a experiência é nada menos que transformadora. Os safaris em Chobe não são apenas uma janela para a vida selvagem africana, mas um lembrete profundo da interconexão de todas as coisas. Para os turistas que visitam o parque, a experiência é imersiva e inesquecível. Aqui, onde a vida selvagem prospera em seu habitat natural, é possível sentir o poder e a beleza do reino animal em cada momento. E, ao final de cada safari, fica uma sensação de gratidão por sermos meros espectadores da grandeza do ciclo da vida no coração da África. À medida que nos despedimos da vasta beleza que percorremos, desde as planícies do Serengeti e Masai Mara até os pântanos mágicos do delta do Okavango, somos tomados por uma profunda gratidão. A África é o coração pulsante da vida selvagem. Aqui, entre predadores e presas, sob o sol implacável e as chuvas renovadoras, testemunhamos a prova de que a natureza tem sua própria dança, onde tudo está interligado, e nós, humanos, somos apenas espectadores privilegiados. Esses safaris nos proporcionam uma conexão com a essência mais pura da vida, e é graças aos esforços incansáveis daqueles que protegem esses lugares que temos a honra de testemunhar essa experiência mágica. O futuro da África, sua fauna e flora, depende do nosso compromisso contínuo de preservação e respeito.
Que a Mãe África continue a nos inspirar com sua resiliência e que os safaris permaneçam como faróis da proteção e da esperança, assegurando que futuras gerações também possam caminhar ao lado de gigantes e sentir a verdadeira essência da vida selvagem. Este documentário é mais que uma celebração. É um agradecimento profundo à terra, aos animais e ao ciclo eterno da vida, pois somos todos frutos de algo maior, e ao tocarmos as savanas e os rios da África, tocamos a própria alma do nosso planeta.